Tá? Então eu vou, além de usar a gravação do Google, a gente usa um software que registra a tela, chama Kazan, para poder ter um backup. Por vezes o Google apresenta algum bug na gravação, para de gravar a tela da gente, grava só a minha imagem, ou grava só a minha voz, e aí sem os desenhos não adianta nada, tá? Bom, eu vou usar com vocês também, pessoal, uma mesa digitalizadora para fazer as vezes do quadro. Tá? Então, os desenhos e o registro da aula vai ser todo feito aqui nessa tela. Tá? Essa tela ela vai receber os sinais que eu vou mandar por uma mesa digitalizadora. Tá? Então, tem a mesa com a canetinha, eu escrevo nela e aparece a conexão com o computador é USB, tá? E vai aparecer aqui nessa tela que a gente está vendo aqui agora do software MyPaint. Tá? Bom, eu queria então apresentar a estrutura da disciplina, tá? E os tópicos que nós vamos abordar e onde ela se contextualiza, se encaixa dentro de um sistema mecatrônico. Tá? Eu acho essa pergunta muito relevante de ser respondida já na primeira aula. A gente vai começar aqui o estudo de um conteúdo muito denso, ele é muito interessante, muito denso, muito nobre no contexto mecatrônico, tá? Porque é na máquina elétrica que acontece a conversão eletromecânica da energia. Então, é o coração da mecatrônica, é a fronteira entre a elétrica e a mecânica. Está na máquina elétrica. E para a gente saber o que vamos ganhar com o tempo gasto aqui, tá? E tempo, e tanto nas aulas quanto tempo de estudo, é importante a gente entender como que esse conteúdo nos ajuda dentro de uma planta mecatrônica, ou no domínio de uma planta mecatrônica. Então, eu queria expor isso hoje também, tá? Então, nós vamos começar. Bom, a máquina elétrica, pessoal, ela se encaixa, dentro do sistema mecatrônico da seguinte maneira. A gente tem, do lado elétrico, a fonte primária de potência elétrica, por vezes, igual no sistema industrial, um sistema trifásico, você tem a alimentação das três fases aqui, que são em tensão alternada. Tá? Essas três fases são referidas ao mesmo potencial. A gente vai, então, levar a potência dessas três fases por cabos de uma linha de transmissão qualquer, que tem os seus parâmetros, suas indutâncias e resistências, até um conversor eletrônico de potência. Tá? Então, aqui a gente tem o conversor eletrônico de potência que a gente estuda em eletrônica de potência e na disciplina de laboratório de máquinas. Tá? Geralmente, a gente representa conversores eletrônicos de potência pela frequência do sinal de entrada. Quando é alternada, a gente coloca esse tio, e quando é contínuo, a gente coloca 2 tracinhos ou 1 tracinho. Tá? Então, colocando aqui uma planta mecatrônica elementar, tá? Que é o que a gente está fazendo aqui, vou até colocar o título. Eu vou considerar um conversor eletrônico de potência do tipo inversor de frequência. Então, ele amostra, a sua potência de entrada com tensão e corrente alternadas, e disponibiliza tensão e corrente alternadas em outras amplitudes, outras frequências e outros defasamentos angulares para uma máquina elétrica.
que é o objetivo desse curso, que é o material desse curso, tá? Então, a gente vai ter aqui uma máquina elétrica rotativa, né, que vai ser alimentada pelo inversor de frequência. É um sistema, né, que na sua interface com o mundo elétrico, ela tem 3 fases também, tipicamente, né, e aí ela vai converter a potência elétrica da sua entrada em potência mecânica na ponta de eixo. Tá? Essa potência mecânica, ela então vai ser aplicada a uma carga qualquer por um sistema mecânico, tá? Então, tipicamente, a gente tem uma transmissão mecânica, tá? Nos mais diversos formatos, né? E essa transmissão mecânica vai, então, adequar os níveis de torque e velocidade que a máquina disponibiliza no eixo de entrada aos níveis de torque e velocidade que a planta do cliente precisa para ser acionada. Tá? Então, geralmente, a máquina elétrica opera bem com torques um pouco mais baixos e velocidades mecânicas um pouco mais altas. E a planta do cliente precisa ser alimentada com sinais que sejam caracterizados, né, por torques mais altos e velocidades mais baixas. Então, a gente vai compatibilizar o que o cliente precisa com aquilo que a máquina consegue sintetizar através de um conversor mecânico de potência. Então, entra potência mecânica e sai potência mecânica. Tá? Então, vem potência mecânica aqui na ponta de eixo. E, salvo perdas, essa potência mecânica sai no outro eixo. Tá? E aí, esse conversor de potência mecânica em mecânica é chamada de transmissão ou redutora. Tá? Ou num carro, a gente chama de caixa de marcha. Ok? E aí, uma vez que essa potência tem os seus níveis de torque e velocidade adequados ao sistema do cliente, a gente vai ter um manipulador mecânico qualquer, né, que vai, então, acionar a carga útil do cliente. Tá? Aqui, por exemplo, a gente poderia ter um dromo do içamento de uma ponte rolante, né, para poder fazer içamento de cargas. Tá? Que é um movimento super nobre, né, no contexto industrial. Tá? E aí a gente vai ter aqui, por exemplo, um cabo de aço que vai içar aqui a carga útil do cliente. Ok? Então, essa é a estrutura da planta mecatrônica elementar, né, contemplando os elementos de potência. Né? Vem ainda os elementos de controle e instrumentação. Por quê? Nesse movimento que a gente vai fazer com a carga do cliente, a gente precisa de controle. Tá? Então, a gente vai ter que garantir que essa carga seja içada, né, em movimento de subida ou descida, com posição, velocidade e aceleração controlados. Né? Não adianta só tirar do chão e depois descer, né, de qualquer jeito. Então, a gente precisa de potência, porém, potência com controle. Tá? Se você, por exemplo, estiver carregando um navio com containers, essa massa aqui for um container qualquer, né, não adianta
você descer, né, imagina que está aqui o navio, está aqui a água, tá? Não adianta você descer nesse container aqui ao casco do navio com um movimento descontrolado, né? Na verdade, ele vai ter que descer, na hora que estiver quase chegando no casco, você vai ter que colocar ele igual uma folha de papel, né? E por vezes você vai ter aqui 30 toneladas. Tá? Então, não é uma tarefa fácil, né? E outra coisa, na hora que estiver quase chegando no casco, aí você vai ter que descer igual uma folha de papel para estacionar. Porém, enquanto ele estiver longe ali do casco do navio, você não pode descer igual uma folha de papel. Por quê? A hora, né, de espaço no porto é caríssima. Então tem que ter ritmo. Enquanto você está descendo, vai ter que descer rápido. Só na hora que chega, que você tem que estacionar bem devagarzinho, né, para não estragar nem o navio, nem a mercadoria que está no container. Isso se extrapola, né, a qualquer outro contexto, ou a qualquer outra planta mecatrônica que você queira sintetizar ou analisar. Tá? Então a gente precisa fazer movimento, né, de corpos pesados a partir de uma fonte primária de potência que é elétrica e de forma controlada. Ok? Então, a gente precisa, né, dos elementos de sinais da planta mecatrônica para nos dar suporte à síntese de um movimento controlado. Tá? Então, nós teremos que medir, né, os sinais mecânicos e elétricos, né? Então, a gente vai ter que tomar medições aqui dos sinais na ponta do eixo, os sinais de trajetória mecânica, posição angular, né, em cada instante de tempo, velocidade angular em cada instante de tempo, a gente chamou de ômega 1, né? Por vezes aceleração. Se você medir um deles, os outros dois são possíveis de serem obtidos por cálculo, né? Eles são dinamicamente acoplados. A posição é a derivada, é a integral da velocidade e a velocidade é a integral da aceleração. Tá? Nós vamos ver isso com mais calma. E aí você vai ter que medir esses sinais com um sistema de instrumentação, igual a gente vê na disciplina de instrumentação, né? Eles vão ter que ser condicionados num sistema eletrônico de sinais, igual a gente vê na disciplina de eletrônica e instrumentação. E aí, na hora que os níveis de tensão deles estiverem adequados para serem amostrados numa entrada analógica de um microcontrolador, eles vão ser passados para um sistema embarcado com um microcontrolador, igual a gente vê na disciplina de sistemas embarcados e sistemas periféricos, né? E aí, dentro do microcontrolador, a gente vai, então, rodar um algoritmo, né, com uma lei de controle, igual a gente vê nas disciplinas de controle e programação de computadores. E aí nós vamos produzir com isso um comando de tensão para o inversor de frequência, né, dizendo para ele o seguinte, ó, eu quero que você aplique na fase A do motor essa tensão nesse instante de tempo, na fase B do motor eu quero que você aplique esse nível de tensão nesse instante de tempo, e na fase C do motor você vai aplicar este nível de tensão nesse instante de tempo, né? E aí o inversor vai pegar e vai sintetizar, né, com relação a um referencial qualquer, o ponto neutro da máquina tipicamente, essas três tensões aqui, ó, a da fase A, a da fase B, esse ramal de alimentação, e na fase C. Tá? Então, dessa maneira, né, a gente integra um mundo de sinais com um mundo de potência, né? E apesar de eu ter feito uma particularização do exemplo aqui a um içamento, tudo que a gente falou é extrapolável, é aplicável em plantas mecatrônicas diferentes de um içamento. Tá? Então, tudo isso que a gente olhou aqui, né, é válido para
um sistema de translação com uma correia, né, uma correia de minério, ou uma mesa de rolos para transportar placas de aço, ou uma correia para transportar grãos. É válido para um carro elétrico, é válido para um gerador eólico, é válido para um grupo diesel gerador, né, gerando energia elétrica a partir de uma máquina diesel, ou um sistema com um turbogerador, com uma turbina gerando energia elétrica a partir, né, de uma central termoelétrica, tá? Um britador, um virador de vagões, um convertedor de aciaria, né, um movimento de basculamento de convertedor de aciaria, um laminador, uma bomba, um exaustor, um compressor, tá? Um sistema de metrô ou uma locomotiva. Qualquer um desses exemplos tem a mesma estrutura dessa planta mecatrônica elementar que eu estou apresentando aqui. Tá? Então, o que eu falei aqui vale para todas elas. A gente só particulariza a topologia, né, os elementos específicos que são usados em cada cenário. Tá bom? Mas em todas elas, o que vai acontecer? Né? A gente vai integrar o mundo mecânico com o mundo elétrico. E essa integração se justifica por quê? Porque a maior parte das atividades humanas demanda trabalho mecânico. O mundo é movimento. Né? Vocês olham até na história a quantidade de povos que foram escravizados sob a motivação de se produzir trabalho mecânico, levar pedras, plantar, remar navio, né, e transladar corpos, tanto com içamento quanto, ou movimentar corpos, né, tanto com içamento quanto com translação. Tá? Então o mundo demanda muita energia no formato mecânico, é o formato mais demandado para atividades humanas. Né? Porém, para que você consiga energia mecânica em um equipamento, né, igual a nossa planta mecatrônica elementar aqui, ela vai disponibilizar potência mecânica a partir dessa interface aqui, aproximadamente. Tá? Vou marcar aqui, ó. Então, da máquina elétrica para a direita, aqui, a gente vai ter o mundo mecânico. Tá? E para produzir trabalho mecânico, né, movimentar corpos no espaço, a partir de um equipamento igual ao que nós desenhamos, a gente precisa de uma fonte primária de potência. Né? Isso é uma garantia da primeira lei da termodinâmica. A energia ela não se perde, ela não se cria, ela se transforma. Então, se você quer energia mecânica, nesse sistema que a gente apontou para cá, alguém vai ter que fornecer energia, em qualquer formato que seja, e ela vai ter que ser convertida em mecânica. Tá? Então, é necessário uma fonte primária de energia ou de potência, e é necessário um equipamento de conversão eletromecânica de energia. Tá? Então, esse equipamento, né, de conversão eletromecânica é a máquina elétrica. Então, ela vai se configurar como o equipamento que fica na fronteira entre os dois mundos, da elétrica com a mecânica. Tá? Promovendo essa conversão eletromecânica de energia. E essa conversão, ela pode ser com fluxo bidirecional. Então, você pode converter potência elétrica, né, injetada na máquina aqui pelos terminais elétricos,
em potência mecânica ou o inverso, né? O inverso, inclusive, configura a operação geradora. Então, a mesma máquina elétrica que opera em modo motor, né, que é quando ela converte potência dielétrica para mecânica, tá? Ela também opera em modo gerador, né, quando ela converte potência de mecânica, do formato mecânico, para o elétrico. É a mesma máquina. Tá? Até aí a gente justifica, né, a relevância de carros com máquina elétrica, né, ou carros híbridos ou carros elétricos. A mesma máquina que serve para tracionar o carro, quando o motorista está acelerando, ela serve para frenagem. Né, e na hora que ela frena, ela remove a energia do carro, a energia cinética do carro, e converte essa energia cinética em energia elétrica. E aí essa energia pode, então, ser armazenada nas baterias. Tá? Então, você aumenta muito a eficiência energética do veículo quando comparado a um carro a combustão interna, né? Porque no carro a combustão interna, quando você frena, a pastilha de freio converte a energia cinética do carro em energia térmica, e aquilo é dissipado ao ambiente, e você não consegue reverter esse fluxo de potência para aproveitar essa energia. Tá? Agora, no carro elétrico, aí sim, né, ou se tiver um carro híbrido com acionamento elétrico, essa funcionalidade da máquina de operar com fluxo bidirecional de potência te permite recuperar a energia cinética dos carros em uma dada frenagem e armazenar de novo, para que ela possa ser usada no futuro para acionar o carro. E aí você deixa de usar uma fração do combustível fóssil que está no tanque. Então economiza gasolina, né, e reduz a emissão de poluentes, pelo menos, né, no cano de descarga, no sistema de descarga do carro. Tá? Então, enfim, só para deixar mais claro esse recado, né, de que essa máquina ela opera com fluxo bidirecional de potência. Tá? Então, a potência ela pode vir daqui para cá, né, do lado elétrico para o mecânico. A gente fala que a máquina está operando em modo motor. Ou o contrário, ela pode vir do lado mecânico para o lado elétrico. E aí ela está operando em modo gerador. Tá? Tem aplicações mecatrônicas que a máquina opera a grande maior parte do tempo em modo motor. Tem outras, né, que são os geradores de energia elétrica, onde ela opera a maior parte do tempo como gerador. E tem outras, né, que ela vai operar frações consideráveis do seu tempo, né, ora como motor, ora como gerador, que é o caso de veículos elétricos. Né? Carros, igual mencionei, carros híbridos, carros elétricos, metrôs, né? Metrôs, eles são muito competentes no transporte de massa, são tracionados por máquina elétrica. Né? Então, na hora que acelera, a máquina opera como motor, na hora que frena, ela opera como gerador. É a mesma máquina, não troca a máquina, só muda a forma de alimentar o estator da máquina para conseguir se reverter o fluxo de potência. Tá? Aí a gente vai ver isso com riqueza de detalhes ao aprendermos sobre o modelo da máquina, né? Conhecermos a máquina por dentro, tá? Com detalhes. É até o objetivo, inclusive, dessas cadeiras de máquinas elétricas. Tá? Bom, então, e aí até vale também um parênteses, né? As aplicações geradoras, elas, por vezes, encontram um mercado muito receptivo, porque a energia elétrica é um bem, né, muito procurado por consumidores. Né? É um dos raros produtos, né, que, por vezes, o vendedor tem que pedir aos clientes para consumir menos. Né? Em vários ramos comerciais, né, você vai ver um grande esforço de venda dos vendedores para que os clientes consumam alguma coisa daquele produto.
né? No caso de energia elétrica, todo o tanto que se coloca é consumido, tá? E aí, às vezes, tem até crise, né, de fornecimento, e o próprio vendedor tem que pedir à clientela que, por favor, consuma menos, né? É impressionante. Então, assim, energia elétrica, todo tanto que você colocar disponível, tem quem queira comprar, tá? Então, assim, essas aplicações geradoras, elas são bem interessantes nesse aspecto, tá? Aí entra os geradores eólicos, né? Geradores de centrais termoelétricas, né? Onde você aquece um fluido com alguma fonte primária de potência química, esse fluido aciona uma turbina, essa turbina aciona o eixo da máquina, que por sua vez vai sintetizar tensão nos seus terminais elétricos, tá? Aí a fonte de potência química que vai estar, né, numa caldeira, ela pode ser das mais diversas naturezas, tá? Você pode ter carvão, você pode ter o sistema nuclear, né, liberando calor por fissão nuclear. Você pode ter gases de rejeitos humanos, né, que são queimados e produzem calor, ou de rejeito animal, né, os biodigestores. Você pode ter gases de processos químicos ou metalúrgicos com alto poder calorífico. Então, uma infinidade de possíveis fontes primárias químicas, tá? Para poder acionar a máquina e aí se ter potência elétrica, né, disponível para outros clientes. A gente vai ver isso também com calma, com N exemplos no avanço da disciplina, tá? Bom, aqui, pessoal, então, a gente caracterizou o lado mecânico, falamos da interface, né, da conversão eletromecânica, e como eu destaquei há uns 10 minutinhos, e eu queria retomar aquele ponto da conversa, para que a gente tenha a potência mecânica disponível aqui, né, em um equipamento que vai içar ou que vai tracionar a nossa carga útil, a gente precisa de uma fonte primária de energia em algum formato, tá? E o formato mais convenientemente conhecido pelo ser humano para geração transmissão, transformação e distribuição é o formato elétrico. Tá? Então, você vai ter potência nos mais diversos formatos, né? Químico, gravitacional, né, que na verdade é mecânico, ou por corpos em movimento, né, ou você pode armazenar fluidos em acumuladores hidráulicos, né, que são como bexigas que ficam pressurizando o fluido, né, e permitem que você use aquela energia potencial elástica depois, tá? Então tem um formato térmico, né, então assim, você tem diversos formatos de potência. Agora, o que o ser humano melhor domina sobre esses 4 quesitos que eu marquei aqui é o formato elétrico. Tá? E por isso, então, que a energia elétrica ela é tão utilizada e é um dos pilares, né, da sociedade moderna que a gente vive. Ok? Então, a gente vai suprir o nosso sistema mecânico com potência mecânica a partir de uma fonte primária cujo formato da energia é elétrico. E aí a gente vai fazer a conversão eletromecânica da energia. Tá?
através da máquina elétrica rotativa, que é o enfoque dessa disciplina. Tá? Bom, para a gente, inclusive, refinar, né, nosso entendimento filosófico aqui do sistema mecatrônico, isso é relevante também, vocês já estão numa parte avançada do curso, né? Então convém que a gente entenda bem a nossa área de profissão, né, sob aspectos filosóficos, técnicos, né, éticos, inclusive, né? E é por isso que até que eu estou abordando a coisa, né, o assunto hoje com essa roupagem, tá? Então hoje está sendo bem filosófico, ok? Aqui, pessoal, quando eu falo que o formato elétrico da potência é o mais adequado sobre todos esses pilares, convém que a gente se pergunte, né, por quê? O que tem aqui de tão bom na energia elétrica, né, que justifique até assim a criação do nosso curso, né, a mecatrônica ou a elétrica, né, também, né, que é outro curso que vai se valer muito, né, dos sistemas elétricos. Bom, o porquê se justifica das seguintes maneiras, né? No caso da geração de energia elétrica, tá? A mágica para se sintetizar tensão elétrica é fazer com que um ímã, né, promova variação de fluxo magnético no interior de uma bobina, tá? Isso nós vamos ver aqui no segundo módulo da disciplina. É uma lei física chamada lei de Maxwell, ou a primeira lei de Maxwell. Então, se você, de alguma maneira, movimenta um ímã de polo norte e polo sul próximo a uma bobina, um caminho com vários caminhos fechados, tá? Você vai ter tensão induzida. Então, na verdade, isso vai acontecer porque você vai ter variação de fluxo magnético no interior da bobina. Tá? Então, por que isso acontece? Porque Deus quis, quem fez a natureza fez assim. Tá? Essa é uma das leis físicas que estão no bercinho das leis elementares, que explicam a natureza. Está no limite do conhecimento humano. A gente sabe que é assim. Agora, por que fluxo magnético variável? Fluxo magnético variável significa o quê? Que aqui, ó, por exemplo, nessa montagem, a gente tem que movimentar o ímã aqui, né, para frente, voltar com ele, começar a recuar, né, mexer com o ímã para frente e para trás, né, com a bobina parada, para que você tenha tensão induzida na bobina. Tá? Então, se você tiver fluxo magnético variável, campo magnético variável, no interior aqui de espiras ou de caminhos fechados, você tem tensão induzida. Essa é a mágica que tem que ser feita na natureza para sintetizar tensão elétrica. Tá? Isso aqui e é explicado por uma lei física, que é a primeira lei de Maxwell. Então, alguém tem que movimentar o ímã, né? A nossa fonte aqui de campo magnético. Tá? Pode ser qualquer fonte primária de potência mecânica. Então, você pode pegar aqui uma máquina elétrica, vamos colocar o rotor dela aqui, ó. A máquina elétrica tem uma parte rotativa, chama rotor, e uma parte estacionária, não roda, não se mexe, chama estator, tá? Então, vou colocar eles aqui até com cores diferentes. Aqui está o rotor, aqui estaria o estator dela. Ela pode ser apoiada pelos pés
ou pela flange. A flange é como se fosse a cara dela, né? Geralmente eu desenho ela apoiadinha aqui nos pés, só para a gente ter um referencial aqui, né, do equipamento físico. E aqui, pessoal, a gente vai ter, então, a ponta de eixo da máquina. E, de alguma maneira, a gente vai alocar ímãs aqui na máquina, tá? Então, você pode distribuir aqui, ó, por exemplo, polo norte de um ímã, polo sul do outro, polo norte do próximo, polo sul, e continuar na circunferência do cilindro da máquina, tá? Então, se você construir a máquina, né, com essa montagem aqui, então, vamos colocar aqui a segunda ponta de eixo, né, para a gente ter apoio, né, você vai ter que ter os dois sistemas de mancais nas duas pontas de eixo, né, e o que vai acontecer? A gente, então, vai alocar aqui uma bobina no estator da máquina. Então, aqui é uma espira, que é uma volta, né? E aí você vai distribuindo essa espira aqui na periferia da máquina. Aqui eu fiz a segunda espira. Vou colocar duas aqui só para não carregar o desenho, mas para ter mais tensão, você pode distribuir, né, mais espiras nos 360 graus do círculo desse cilindro, tá? E aí, se você promover movimento mecânico aqui no eixo, esse é um sistema que só tem um grau de liberdade, ele só pode rotacionar aqui em torno desse eixo mecânico. Então, se você promover rotação aqui, ó, de uma velocidade mecânica não nula, o que vai acontecer? Ora, você vai ter essas linhas correspondentes ao polo norte entrando aqui no interior do caminho, no interior das espiras, né? Aí a máquina rotaciona, você começa a aproximar aqui essa linha de divisão do norte com o sul, o campo magnético começa a reduzir, né? Essas linhas começam a reduzir, de repente você vai ter um campo magnético nulo, e de repente o polo sul é que vai estar aqui agora na face da bobina. Então esse polo sul vem para cá, esse norte passa a ocupar essa posição, e esse sul vem para cá, né? A gente promoveu uma rotação aqui de alguns poucos graus do sistema. E aí nós perceberemos que agora, com o polo sul presente aqui na face da nossa bobina, a gente vai ter as linhas de campo em sentido oposto. Tá? Então, hora você vai ter campo entrando, né? Hora você vai ter campo saindo da face da espira. Então, você vai ter campo magnético que varia no tempo quando você promover rotação. Com isso, você vai ter tensão induzida. E aí você pode conectar um circuito elétrico com uma carga qualquer para que ela seja alimentada. Tá? Então tá aqui a forma de se gerar energia elétrica. Agora, para que o sistema funcione, alguém tem que produzir movimento na ponta de eixo. Tá? É fundamental que exista variação do fluxo, e para existir variação do fluxo, o ímã tem que andar, né? Tem que rotacionar aqui. Ó. Tem que existir esse movimento. Então, é necessário, pela primeira lei da termodinâmica, que a gente tenha uma fonte primária de potência mecânica. Alguém conectado aqui ao eixo, né? E pode ser qualquer fonte, né? E aí, então, que se justifica a grande conveniência da máquina elétrica na tarefa de geração de energia, tá? Porque a gente pode chegar aqui, ó,
e ter, né, como fonte primária qualquer elemento mecânico que seja disponível naquela região do planeta. Então a gente pode ter aqui vou fazer uma extensão dessa ponta de eixo. Então a gente pode ter aqui, ó, se uma determinada região do planeta, né, tem uma disponibilidade boa de vento, tá? Você pode colocar aqui uma turbina eólica. Tá? Para promover a geração de energia. Tá? Agora, imagine que você está num lugar igual o Brasil, né, que tem a matriz energética muito estruturada em hidroelétricas. Né? Você aproveita a mesma máquina, você tira, desconecta aqui a turbina eólica, né, deita a máquina e chega numa barragem qualquer, né, de energia, desculpa, uma barragem de uma hidroelétrica, né, a gente está vendo a barragem aqui de lado, aqui está a água, né, e você vai injetar água a alta pressão e alta vazão em um coletor, né, que vai promover a rotação do eixo da máquina. É a mesma máquina aqui, só que ela trabalharia aqui com o eixo na vertical. Tá? Então a gente vai pegar esse rotor aqui e colocar ele aqui na vertical. Né? Pela inserção de potência mecânica da água aqui embaixo, ó, a gente vai fazer esse conjunto rotacionar, né, com a dada velocidade mecânica angular, e faremos então com que os ímãs do rotor, né, comecem a se mover na face de um estator, né, de uma bobina de estator que está parada. O que nós vamos ter com isso? Campo magnético variável aqui, ó. Ora entra linhas de polo norte, ora vem linhas de polo sul, que é um campo oposto. Tá? Então você vai ter tensão induzida. Aqui, ó, mesma coisa que aconteceu aqui, ó, a mesma máquina, salvo questões de escala, né, de acordo com a potência que você quiser gerar, mas é a mesma máquina aqui e aqui. Nós só trocamos a fonte primária de potência mecânica. Tá? E pode ser a mesma máquina também se você quiser usar um sistema diesel gerador. Tá? Você vai pegar o mesmo rotor com os ímãs. Tá? E conectar essa máquina ao eixo virabrequim de uma máquina diesel qualquer, de um gerador diesel, gasolina, que seja o combustível qualquer um, tá? Você vai conectar isso aqui no virabrequim de uma máquina a combustão qualquer, tá? E aí, né, você vai ter movimento desse eixo virabrequim aqui com a biela e o pistãozinho, né? Aqui você tem 4, por exemplo, você pode montar, né, com mais bielas e pistões, e aqui dentro vai vir, né, o cilindro, onde você vai injetar combustível e oxigênio para ter a explosão. Tá? Se for a máquina diesel, só pela compressão, né, do pistão sobre a mistura, ela já explode. Pum, aí você libera energia química que é convertida em mecânica.
Se for um sistema gasolina ou etanol, além do combustível e do oxigênio, tem que ter uma ignição, né, uma faísca, que é feita com cabo de vela, tá? Então, se em algum local do planeta você tem muita disponibilidade aqui de combustível fóssil, tá, você pode gerar energia com a mesma máquina aqui, ó. Você tá o rotor dela aqui, você vai ter os ímãs distribuídos aqui no rotor, né? E o estator dela vai conter aqui uma bobina, ou mais de uma, né? Aí depende do projeto da máquina. E essa bobina vai observar campo magnético variável no tempo. Ora, né, nós vamos ter linhas de polo norte, né, depois, quando a máquina rodar, pela ação aqui da nossa máquina a combustão interna, a gente passa a ter linhas de polo sul. Então, você tem campo magnético variável no tempo. Com isso, tensão induzida. Mesmo mecanismo mecatrônico, tá? Nesse caso aqui, eletromagnético, né? Para se criar tensão. Nesse cenário, com gerador eólico, ou com a hidroelétrica, ou com o grupo diesel gerador. A máquina não mudou nada, só mudou a fonte primária de potência mecânica. Tá? E é o mesmo cenário, é o último exemplo que eu queria dar aqui, das centrais termoelétricas. Tá? Então, na central termoelétrica, você também vai ter a máquina. Vamos colocar ela aqui, ó. Né? Aqui está o rotor da máquina. A gente vai ter, para distribuir nesse rotor, né, um ímã. Pode ser um ímã com pastilhas, né, ímãs permanentes, ou a gente pode implementar um eletroímã, né, ou seja, construir um ímã a partir de corrente elétrica. Tá? As duas implementações atendem igualmente. Tá? E aí, moçada, nós teremos então aqui o rotor da máquina. Né? No caso de centrais termoelétricas, o funcionamento básico dela é o seguinte. Deixa eu só deixar o estator, que daqui a pouquinho nós vamos precisar dele também. Tá aqui o estator. E aqui está a bobina dele. Igualzinho a gente fez a mesma máquina nos outros casos. Vou colocar aqui 2 espiras nessa bobina, tá? Então, de novo, para ter geração de energia elétrica, a gente precisa sintetizar tensão aqui, e para sintetizar tensão, a gente tem que promover variação de fluxo magnético no interior aqui da bobina do estator. Para ter essa variação de fluxo, os ímãs não podem ficar parados, eles têm que se mover no rotor. Então, a gente vai precisar de alguma fonte primária de potência mecânica que faça esse conjunto rotacionar.
né? E no caso de uma central termoelétrica, como essa fonte primária de potência mecânica opera, né? Então, a gente tem, nesse tipo de sistema de geração, uma turbina. Vou pegar uma cor diferente aqui para a turbina. Então, você tem aqui uma turbina. Que vai rotacionar pela ação de um fluido refrigerante de alta entalpia. Então, vai ter alta pressão, alta velocidade e alta temperatura. Tá? Então, vai vir um fluido refrigerante aqui, ó. Tá? E esse fluido que vai acionar a turbina, tá? Ele é energizado, né, energia que faz com que ele tenha alta pressão, alta vazão e alta temperatura. Essa energia vem de uma caldeira. Então vai ter uma caldeira, que é uma edificação aqui, geralmente de elevado porte, tá? E aí nessa caldeira, pessoal, a gente vai passar o circuito com o fluido, tá? Então, o fluido vai passar aqui dentro, né, ele vai se aquecer de alguma maneira, né, e aumentar sua pressão, sua vazão. Depois vai ter uma bomba, uma bombinha, só para aumentar um pouquinho a pressão dele. Passa na turbina, sai da turbina, vai para um trocador de calor. E daí ele volta para a caldeira. Então, essa aqui é a máquina térmica elementar, tá? Como se fosse o ar-condicionado. A mesma coisa do ar-condicionado, tá? E aí, na caldeira, você vai produzir chama. Ter chama aqui dentro, tá? Para poder aquecer o fluido que está aqui passando nessa serpentina, né? E aí, para ter energia química, para acender esse fogo, você vai colocar aqui alguma fonte primária de energia química e oxigênio. Tá? Então, você vai puxar o oxigênio da atmosfera, né? Tem um soprador, né, que vai colocar oxigênio, e aqui é a sua fonte primária de potência química. E aí a gente tem uma vasta coleção de candidatos que opera como fonte primária de potência química. Tá? Então aqui, ó, como fonte primária de potência química, se você tiver numa siderurgia, por exemplo, você pode usar os gases de saída do alto forno, né, que são gases com altíssimo poder calorífico, ou os gases da cearia, ou os gases de coqueria, tá, que são gases expelidos em processos, né, de muita liberação de potência térmica. Então, esses gases trazem consigo muita energia. Eles podem ser canalizados e jogados aqui numa caldeira para poder servir como fonte primária de potência química em um sistema de geração de energia elétrica. Tá? Ou então, esses gases, né, em uma grande fazenda, podem ser os gases de biodigestores. Né? Você pega, guarda resíduos de animais em um tanque, esse tanque libera gás, o gás é jogado aqui dentro, né? Ele é direcionado para cá com tubos, é jogado aqui para dentro da caldeira. Aí é o mesmo processo, coloca oxigênio, cria-se a chama, aquece um fluido, monta a máquina térmica, né?
e tem-se o movimento da turbina com a geração de energia elétrica. Tá bom? Então, mesmo processo, eu só mudei a fonte primária de potência química. Ou numa estação de tratamento de esgoto humano, você também vai gerar gases, é o mesmo sistema do biodigestor, você pode jogar na caldeira e repetir todo o processo aqui, tá? Ou pode ser uma usina nuclear, tipo Angra 1, Angra 2, Angra 3. Só que aí você vai, no caso, promover a fissão de átomos, essa fissão vai liberar calor, né? Esse calor vai criar a chama, junto com o oxigênio, o combustível e o comburente. Você vai transferir uma parte dessa potência para o fluido, né, refrigerante, e ele vai então acionar a turbina. Ok? Em alguns países se usa carvão, tem alguns países que têm sua matriz energética muito pautada, né, a termoelétricas baseadas a carvão, né, e aí você coloca carvão aqui dentro, promove chama, né, aquece o fluido, né, aquece, pressuriza e aumenta a vazão dele, e com isso alimenta o sistema de geração de energia elétrica. Tá? No caso da usina carvão, a poluição é muito grande, né? O pessoal reclama, mas é o mesmo princípio. Tá? Então, essas aqui são as centrais termoelétricas. E aí, pessoal, o que acontece? Se vocês repararem nesses exemplos que a gente mostrou aqui, mostramos diversos deles, né? Você não precisa mudar a tecnologia da máquina de geração, a essência é a mesma. Você só troca a fonte primária de potência mecânica que você vai utilizar. Então, olha que interessante isso, que bacana. Você pode se valer da fonte primária de potência mecânica mais abundante na região do planeta que você queira, se você queira gerar energia. Tá? Então, se for uma região que tem uma disponibilidade hídrica muito grande, você pode gerar energia no formato hidrelétrico. É a mesma máquina. Se você tem uma região com regime de vento muito grande, você pode gerar energia eólica, né? Então, você tem as turbinas eólicas acionando a mesma máquina desse caso aqui, ó. O mesmo princípio. Se você tem disponibilidade de combustíveis fósseis, você pode ter grupos diesel geradores, né? Onde quem aciona a máquina são motores a combustão interna. Tá? Se você tem potência química, né, oriunda de biodigestores, carvão, processos químicos, metalúrgicos, você pode usar a caldeira. E se você não tem formato de energia nenhum desses, é o caso do Japão, por exemplo, você usa a central termoelétrica com fissão nuclear, nas usinas nucleares. Tá? Então, é a mesma máquina elétrica, tá vendo? E você consegue respeitar as especificidades energéticas, né, de disponibilidade energética de cada região do planeta. Então, por isso que eu comentei, né, que um dos grandes atrativos do uso da energia elétrica é a sua conveniência para geração. Tá? Então, a gente consegue gerar energia elétrica com as mais diversas fontes primárias possíveis. Ok? Um outro pilar que eu destaquei aqui, né, na análise que a gente fez da planta mecatrônica elementar é a questão da transmissão. Tá? Então, a energia elétrica ela vai ser transmitida por cabos que operam como guias de onda. Tá? Elas são a energia elétrica, né, ela
a potência elétrica, né, ela é caracterizada, né, por sinais eletromagnéticos, campo elétrico e campo magnético, que vão ser conduzidos através dos cabos de energia. Tá? E aí você não tem problemas que você tipicamente observa com a energia em outros formatos. Tá? Então, por exemplo, ó, se você tem aqui cabos de linhas de transmissão, então aqui as torres da linha, tá? Digamos que aqui está o solo, né, e você precisa, né, subir um vão qualquer aqui com o cabo de energia elétrica. Eu vou desenhar agora, tá? Os cabos, aqui, ó. Com a energia elétrica você não tem problemas, né, de subir ou descer vãos, né? Se você quisesse, por exemplo, transmitir energia por fluidos, né? Imagina que a gente tivesse aqui uma barragem qualquer, com água, né, armazenada aqui. Então ela tem energia potencial gravitacional, você até poderia usar essa energia, né? Você poderia colocar um tubo e levar essa energia do fluido, né, a alta pressão e vazão. A potência de um fluido é o produto da pressão vezes vazão. Então você poderia levar esse tubo aqui e ter potência. Só que é o seguinte, primeiro obstáculo acima do nível aqui da água, né, da lâmina de água, a gente não conseguiria ultrapassar. Tá? Então você estaria limitado ao nível da sua barragem para poder transmitir essa potência no formato hidráulico, por exemplo. Já no formato elétrico não tem disso. Sobe morro, desce morro, entra para debaixo da água, faz o que você quiser, está no plano, está no nível do mar, na montanha, pouco importa. Tá? Então, você não tem esse tipo de dificuldade com o nível, né, das regiões pelas quais você quer que a energia trafegue. Tá? Você também observa essa facilidade ou essa conveniência de transmissão se comparar a energia elétrica com a energia térmica. Tá? Você poderia ter energia no formato térmico e levar, né, aqui uma barra quente, tá? Digamos aqui que em uma determinada região do planeta aqui você fez uma caldeira, construiu uma caldeira aqui, ó. Tá? E de alguma forma você aqueceu uma barra e queira levar nessa barra metálica a alta temperatura, né, para poder alimentar cargas distantes ali da sua caldeira. É possível, tá? É uma forma de você também transmitir energia, tá? Só que o sistema vai perder, né, toda a sua energia térmica para o ambiente, se não tiver um isolamento térmico super complicado, né, e caríssimo. Então você tem que isolar, você imagina, você teria que isolar essa barra inteira de energia aqui para poder fazer com que ela chegasse ao seu destino, né, com a capa isolante aqui, ó. Nem dentro de residências o pessoal ainda consegue isolar a água que você tira de aquecedor, né, solar até a chegada da ponta do chuveiro. Tem um reservatório lá em cima, o tubo, que é o reservatório térmico, mantém água quente. Agora, o tubo que sai dele e vai na ponta de consumo, né, uma torneira, um chuveiro, ele não é isolado. Aí você compra essas linhas, né, térmicas, né, o tubo só não trinca, mas ele não é isolado. Isso a gente está falando de 3 metros de distância, 5 metros. Mas se estiver muito longe, 10 metros. Você imagina isso na distância de cidades, ou seja, você não consegue isolamento térmico nem nas distâncias de uma casa
Você imagina, né, nas distâncias entre cidades, bairros, tá? Então, assim, totalmente inviável com a tecnologia de hoje. Com a energia elétrica não tem disso. Você faz a transmissão e ela não vai se perdendo toda durante o trajeto. Tá? Você vai ter alguma perda aqui, mas devido à resistência do cabo elétrico, que é baixinha. Tá? Você tem mais de 95%, 98% de eficiência na transmissão. Ok? Então, assim, disparado, tá? É o formato de potência mais conveniente para a transmissão que nós temos. Né? Você pode gerar energia a vários e vários quilômetros de distância da sua ponta de consumo e transmitir essa energia vencendo obstáculos geográficos e com altíssima eficiência. Ok? Então, por isso que se destaca também a conveniência de transmissão da energia no formato elétrico. Tá? A outra justificativa da gente usar energia no formato elétrico é a sua conveniência de transformação. Então, a gente consegue adequar os níveis de tensão e corrente da concessionária para os níveis de tensão e corrente que os clientes precisam com um equipamento simples e barato chamado transformador. Tá? Que é basicamente um núcleo de ferro fundido com fio enrolado de um lado e do outro. Aqui, ó. Você tem aqui esse núcleo, né? E aí você pode pegar aqui o sinal de tensão e corrente da concessionária, aplicar numa bobina, né, chamada bobina primária, tá? Você vai ter a tensão e a corrente da concessionária aqui. E você, então, pode amostrar o sinal de tensão e alimentar uma carga qualquer concorrente no secundário. Tá? E com esse equipamento, que é simples, barato, ou seja, um núcleo de ferro fundido com fio enrolado, tá? Você consegue transformar os sinais envolvidos no fluxo de potência elétrica de tal forma que você compatibilize o que a concessionária oferece, que é geralmente, né, a potência com tensões altas e correntes baixas, tá? Para o formato que os clientes precisam, que é um formato com tensão mais baixa e capacidade corrente mais alta, tá? Para um conjunto de residências ou indústrias. Ok? Isso conota, né, uma conveniência muito grande quando a gente compara a transformação de energia elétrica com a transformação de energia em outros formatos. Tá? Por quê? Aqui, pessoal, se a gente quiser pegar ou analisar, né, o sistema completo, a gente vai ver o seguinte: a concessionária ela vai transmitir a sua potência, né, geralmente com corrente mais baixa, até aproveitando aqui o desenho de cima, para reduzir a parcela de potência elétrica que é perdida como calor por efeito Joule na própria resistência aqui dos cabos da linha de transmissão, né? E essa parcela de potência elétrica que é convertida em potência térmica vale RI ao quadrado, tá?
Então, para minimizar a corrente elétrica e minimizar as perdas de potência no próprio cabo, a gente transmite com corrente baixinha. Pouca corrente, o RI ao quadrado também é pequeno, tá? Só que a potência é o produto de tensão por corrente. Então, se eu coloquei a corrente baixa e eu preciso alimentar, né, um conjunto de cargas, tá, de elevada potência, uma cidade, uma indústria, um conjunto de indústrias, eu preciso transmitir em alta tensão, né? Então, a tensão no primário aqui ela é bem alta, né? Você vai ver as linhas aí de transmissão, a 13.8 kV, 69 kV, 138 kV. Né? Agora, imagina se a gente disponibilizasse esse nível de tensão em residências. Não é? A gente já tinha matado todo mundo. Nenhum de nós aqui nessa aula estaríamos presentes aqui nessa reunião. Todo mundo já tomou choque em casa. Tá? Então, você não pode, né, por segurança, disponibilizar na ponta de consumo tensão altíssima. Aí que vem o transformador, né, que é barato, simples e te permite fazer essa transformação que garante, né, uma compatibilidade no formato da tensão e corrente que são melhores para a concessionária para o formato de tensão e corrente que são melhores para os clientes. Né? Se você quisesse fazer esse tipo de transformação com energia em outros formatos, seria muito mais caro e difícil do que essa transformação feita no formato elétrico. Tá? Você imagina que se você tentasse promover isso aqui no formato, uma transformação no formato térmico. Tá? Você está disponibilizando potência térmica numa barra super quente para uma cidade inteira. Tá? Cada um vai amostrar, né, vai se conectar àquela fonte de potência térmica ali. Só que você não pode entrar com uma temperatura altíssima dentro de casa. Vai queimar a casa da pessoa, vai machucar. Aí você tem que transformar a temperatura alta da barra da concessionária em temperaturas baixas para alimentar as casas. Né? Então isso vai te exigir uma transformação. Só que nesse caso a única coisa que dá para fazer é o quê? Nessa transformação? Né? Resfriar a barra. Né? Nesse processo de resfriamento, potencialmente o que você vai fazer? Perder a energia dela. Tá? Esse camarada aqui, o transformador, ele opera com altíssima eficiência. Você perde pouca energia entre o primário e o secundário. Tá? Numa transformação térmica dessa, você vai perder muita energia. Tá? Numa hidráulica também, uma transformação hidráulica. Tá? Se quisesse transmitir potência no formato hidráulico e transformá-la depois. Né? No formato hidráulico, a gente teria, se tivesse potência no formato hidráulico, a gente teria nas nossas tomadas de casa, o interior delas com fluido pressurizado. Aí, na hora que a gente espetasse uma carga, igual a gente espeta, né, uma tomada, um plug macho de uma tomada, ou a uma tomada, a gente faria a mesma coisa, só que a gente teria vazão de um fluido a partir de uma tomada onde esse mesmo fluido está a alta pressão. Tá? Aí não pode ser uma pressão altíssima, porque se tiver qualquer vazamento ali, o fluido sai cortando a pele das pessoas. Né? Aí você imagina que dificuldade para fazer uma transformação para baixar a pressão disso. Tá? Sistemas mecânicos difíceis, caros, né? Então também não vale a pena. E aí então se justifica, né? Mais uma vez, o uso da energia elétrica como fonte primária para as nossas aplicações mecatrônicas. Né? E o último pilar que eu comentei é a distribuição. Então, para a distribuição de energia elétrica, você também tem uma conveniência muito grande. Basta que você conecte cabos, né, a um cabo da concessionária ou a um barramento qualquer.
Tá? Em indústria, você chega a ver o barramento mesmo. É um paralelepípedo aqui, ó. Tá? E aí a gente, se você quer alimentar uma determinada carga, vamos colocar até dois aqui, colocar duas fases, para me fazer mais claro. E aí, se você quiser alimentar uma carga qualquer, né, você simplesmente conecta ela, parafusa ela aqui e conecta ela na outra barra. Se você quiser alimentar uma outra carga, você vai fazer a mesma coisa. Tenta fazer isso com a potência em outros formatos, tá? Imagina que você tivesse fluido aqui dentro, se esse paralelepípedo fosse oco, né, e você tivesse fluido aqui dentro, ó, tá? Na hora de conectar uma tomada para alimentar uma carga aqui, ó, qualquer desalinhamento da tomada, na hora de ser conectada aqui ao fluido, ia fazer com que esguichasse óleo desse fluido, ou óleo ou fluido pressurizado de qualquer natureza, tá? E num barramento de alta capacidade de potência, né, esse fluido com alta pressão, né, ele estaria a alta pressão, na hora de você colocar uma tomada para distribuir a energia para outros pontos, esse fluido ia vazar contra o seu corpo, cortar o seu corpo. Tá? O formato térmico você não ia aguentar chegar perto, porque a energia vai sendo irradiada ali e ia queimar a pele. Tá? Então, assim, sem sombra de dúvidas também, para distribuir entre vários clientes, entre várias cargas, o formato elétrico é o mais conveniente. Tá? Só desenergiza a barra para você não tomar choque, ou então, se for uma tensão mais baixa, você pode vir com grampos, né, e colocar nos pontos que você precisa, ou tomadas mesmo, igual a gente usa em casa. Tá? Então, isso justifica, né, a grande conveniência da energia elétrica no que tange a distribuição. Tá? E é o quarto pilar, quarto e último pilar que eu tinha comentado com vocês, né, que justifica o uso da energia no formato elétrico. Tá? Bom, então, aqui a gente conclui a explicação sobre a compatibilidade que a mecatrônica promove da energia elétrica para a mecânica, ou seja, a energia elétrica é o formato mais convenientemente tratado pelo ser humano, e a energia mecânica é a energia no formato mais demandado pelas atividades humanas. E aí, na mecatrônica, a gente promove a conversão da energia no formato mais conveniente para o formato mais necessário. É isso que a gente está fazendo. A máquina elétrica, que é o enfoque dessa disciplina, ela entra, né, dentro desse processo de conversão de energia, né, fazendo a interface entre os mundos elétrico e mecânico. Tá? A gente, então, nessa disciplina, e tendo agora entendido aonde a máquina elétrica se encaixa, aonde que ela nos ajuda no sistema mecatrônico, a gente vai estudar minúcias dessa máquina. Tá? Então, a gente vai entender o seu comportamento nos sistemas elétrico, mecânico e no interior dela, no sistema magnético. Tá? O rotor com o estator, eu falei várias vezes aqui, né? Você tem um rotor e um estator, né? Uma parte que roda e uma parte estacionária. Elas se comunicam por campo magnético. Até são essas linhas de campo vermelho que eu desenhei aqui. Então, a gente vai entender esse sistema magnético também.
E ao final, né, das duas disciplinas de máquinas do regime remoto, a gente vai ter um modelo matemático que acopla todos os mundos. Então, uma coleção de equações que explica o comportamento da máquina nos mundos elétrico, magnético e mecânico de maneira integrada, né? Aí, com o modelo matemático na mão, você tem como entender o que aconteceu com o equipamento no evento de manutenção, ou o que vai acontecer com ele numa determinada condição de operação, quanta energia elétrica que ele vai gastar, né, para acionar um determinado processo, que corrente que ele teria, ou como alimentá-lo para que ele desenvolva um determinado torque no eixo, a uma dada velocidade. Tá? Então, isso tudo fica bem apresentado no modelo, né, e bem apresentado, assim, eu até digo mais, né, profissionalmente apresentado. Né, você domina o equipamento está na sua mão, você sabe o que fazer com ele, de acordo com o desempenho que você queira que ele tenha. Tá? Bom, então aqui foi só uma introdução, né, à disciplina, né, uma imersão filosófica, né, sobre aspectos relevantes dessa área de conhecimento. Com relação ao curso, né, a gente vai ter 4 módulos aqui. Eu vou escrever aqui, esse vai ser o último assunto da nossa aula hoje. A gente vai, primeiro, né, mexer com os princípios da mecânica rotacional. Então, a gente vai entender um pouquinho da dinâmica na ponta de eixo mecânica. Depois a gente vai estudar sobre as leis de Maxwell, para entender a dinâmica do sistema eletromagnético. O terceiro módulo, a gente vai entender como criar os ímãs da máquina. Tá? Essa máquina sintetiza torque. Tá? Qualquer máquina elétrica, qualquer máquina de tração é uma fonte de torque. No caso dessa máquina, essa fonte de torque opera através da atração de ímãs. E aí a gente vai ver como criar esses ímãs e como controlá-los. No caso aqui, para máquinas de corrente alternada sintetizarem torque, a gente vai ter que, inclusive, fazer com que os ímãs girem. Tá? Então, além do ímã do rotor que a gente desenhou aqui em cima, vai ter que criar um ímã no estator da máquina. Distribuir ele aqui na periferia, né? Vai ser uma onda aqui com o polo norte e polo sul, tá? No estator. E aí a gente vai ter que fazer isso girar na periferia da máquina. É o que batiza, então, o nome desse módulo aqui, né? O segundo nome aqui, campos girantes. Campos magnéticos girantes, ímãs girantes. Tá? Isso é uma condição necessária para que se tenha síntese de torque no eixo. Ok? E, por último, o último módulo da disciplina, a gente vai estudar uma ferramenta matemática até colocar o nome aqui mais completo, a gente vai estudar uma ferramenta matemática que vai nos ajudar a compactar a representação de sinais trifásicos da máquina. Uma máquina ela tem muitos sinais, tá? Vários deles trifásicos, 3 tensões no estator, né? Um sinal trifásico de tensões no estator, 3 tensões no rotor, 3 correntes no estator, 3 correntes no rotor, 3 fluxos no estator, né, os fluxos magnéticos de cada uma das fases, e 3 fluxos no rotor. Então, é um conjunto de variáveis muito grandes que acaba dificultando
a síntese de modelos matemáticos que nos ajudam a entender o equipamento. Então, a gente vai pegar cada conjunto trifásico desse e compactar, zipar ele em uma única variável, um único número complexo, que é chamado de vetor espacial. Tá? Esse aqui vai ser o último módulo da disciplina, ok? Após cada módulo desse aqui, a gente vai fazer um teste. Cada teste desse, né, vale 1/4 da nota da disciplina, tá? E ao final tem uma prova substitutiva, tá? A prova substitutiva cai a matéria toda e substitui a menor nota que a pessoa teve, tá? Aí, assim, essa prova, né, ela é uma prova, assim, de portas abertas. Se a pessoa quiser melhorar a nota, ela faz. Se ela quiser conseguir pontuação para uma aprovação, ela faz também, do jeito que a pessoa preferir, tá? E não tem nenhuma pegadinha, fala assim, fez a prova e piorou a nota, eu vou lá e pioro a nota do cara. Não faço isso. A prova é aberta. Se você conseguir melhorar a sua nota, eu melhoro. Se você não conseguiu, fica a mesma coisa, tá? Bom, outra coisa, horários, tá? Então, hoje, né, quinta-feira, a gente vai fazer 2 aulas. Essa disciplina ela tem 3 aulas por semana, tá? Então, hoje foi, né, de 15 até 17 horas. Tá? A outra aula, pessoal, só um minutinho que eu anotei aqui. Eu olhei o horário de vocês, tá? E eu achei uma lacuna, né, no 7º período, onde não havia aulas dentro do turno diurno, né? Eu não poderia oferecer ela no noturno, tá? E eu vi que tem uma lacuna às quartas-feiras. Aí vai ser uma única aula, tá? Aqui são 2 aulas. Tá? A de quinta, ela vai ser de 18 até 18h55. Ok? E aí, essas aulas do regime emergencial, elas estão sendo oferecidas com conteúdo em todas as aulas, tá? Então, não tem assim, aquela aula específica para dúvidas, né, que eu fico disponível, se alguém quiser me perguntar alguma coisa, eu respondo. O que acontece? O esclarecimento de dúvidas, ele é totalmente disponível a qualquer momento que a pessoa queira, tá? Você querendo fazer uma pergunta, retomar um assunto, pode ficar à vontade, eu respondo com o maior prazer, tá? É só perguntar. Só que eu não posso consumir o tempo de uma aula, que é um tempo nobre, para ficar esperando perguntas, né? Então, a gente usa essa aula para ministrar conteúdo, tá? Senão a gente não consegue apresentar o que precisa ser mostrado. O curso é muito denso, vocês estão vendo pela aula de hoje aqui, que todas as aulas são nesse batido, tá? Então, eu preciso expor conteúdo nessa aula também, tá? Nessa uma aula. Então, todas as aulas têm conteúdo. Apesar, né, de nós disponibilizarmos as gravações de todas as aulas no YouTube, eu recomendo a vocês fortemente que assistam às aulas para não deixar acumular, tá? Porque, de repente, assim, a pessoa perdeu uma semana de aulas, já são 3 horas, né, de aula. Aí, se ela não der conta de assistir para poder se nivelar com o conteúdo que virá na semana que vem, ela vai ter que arrumar tempo na outra semana para assistir 3 aulas e daí assistir a da próxima semana. Se ela não conseguir, ela fica perdida nas aulas da próxima semana e aí vai virando uma bola de neve, né? Que, ou seja,
onde a pessoa passa a demandar tempo exagerado para conseguir assistir às aulas anteriores e daí acompanhar as aulas que estão sendo ministradas naquela semana. Então, assim, para, né, que vocês se organizem e aproveitem as aulas, tá? Assim, tipo, o tempo nosso aqui realmente promova aprendizado, né? Não é um evento de rotina, né? Estamos porque temos que estar. Não, está aqui para aprender e o tempo da aula já é tempo nobre para isso, tá? Então eu recomendo que vocês assistam todas, tá? Deu uma eventualidade, perdeu, assiste na mesma semana a aula, eu vou disponibilizar no YouTube, para semana seguinte você conseguir aproveitar a aula, né? Não é só assistir, é aproveitar, né? E o assunto é todo conexo, então é importante que você chegue na aula de hoje com todas as demais já assistidas. Aí você vai tirar proveito da aula, você vai gastar bem o seu tempo, tá bom? Então eu vou encerrando por aqui, esse era o meu recado hoje, tá? Eu reitero aqui meus votos, que a gente tenha um semestre muito agradável, edificante para vocês, que contribua com a formação, que seja abençoado por Deus, tá? Que a gente tenha um tempo muito bem usado aqui, ok? Eu vou parar a gravação e abro a palavra a vocês, tá aberta a qualquer momento que vocês queiram perguntar, tá? Mas só reforço aqui a pergunta, a minha pergunta, né, se vocês querem me perguntar alguma coisa, se está entendido o recado. Está entendido, sim.